Graça e paz da parte do nosso Deus ao nosso coração. Estamos felizes porque estamos na casa do Senhor. E há motivo de sobra de estarmos alegres. Apesar das lutas que tivemos, apesar dos aborrecimentos, das tristezas, mas as alegrias foram muito maiores. E por isso nosso coração se regozija na presença do Senhor. Hoje, meu marido teve um tio que faleceu, mas com 90 anos, presente de Deus. E também eu quero pedir que ore pela minha família. Meu pai perdeu alguns parentes na enchente de São Sebastião, Ubatuba, Ilhabela. Mas, quando nós chegamos de viagem, e na viagem encontramos, pastor, com Terezinha e o esposo dela. E orem pelo Luiz Otávio, para que Deus trabalhe no coração dele, viu? E foi muito bom a gente estar ali em Friburgo, naquele hotel, e tivemos oportunidade de conversar um pouquinho. Mas orem pelo papai. Ele ficou muito triste, perdeu... Minha mãe disse assim: filha, quando eu cheguei de viagem, olha, seu pai está triste, mas eu estou alegre. Eu falei: por quê, mãe? Olha, todos que partiram com o Senhor. Seu pai perdeu alguns parentes lá em São Sebastião. Eu falei: ô mãe, que isso? Perdeu. Mas eles estão com Deus. E olha a palavra dela: em breve nós estaremos com eles. Essa é a nossa alegria. Há apenas uma separação, irmãos. E nós temos que entender isso, porque a palavra de Deus diz isso. Há apenas um tempo, um período de separação. Então, ore para o papai, para que todos os seus irmãos que ainda estão vivos, para que Deus conforte na sua presença. Irmãos, às vezes eu não estou aqui com vocês, mas eu estou na obra do Senhor. E eu quero dizer que eu tenho orado todos os dias por vocês, pela minha igreja, pela Igreja do Senhor em Laranjeiras. E nós vamos meditar no Senhor nesta manhã sobre venha à fonte, um convite para todos nós. Gostaria que os irmãos que estão em casa e os irmãos que estão aqui abrissem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 7, versos 1 e 2, e depois 37 ao 39. Evangelho de João, capítulo 7, 1 e 2, depois vira a página 37 ao 39. Diz assim a palavra do Senhor: e depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos. 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém? Deus, eis a minha vida. Tu sabes que eu ando na tua presença. Me usa, Senhor. Embora muitos não entendam, mas eu te sirvo, Senhor. E é desta maneira que eu sei te servir, Senhor. Fala, Senhor, ao coração daqueles que estão ao alcance de minha voz, para que eles sejam, não com as minhas palavras, mas fortalecidos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém.
Amados irmãos, todos nós gostamos de festa. Quando somos convidados para ir a uma festa, nós logo pensamos, vamos comer coisa diferente, vamos ver amigos, vamos nos alegrar, vamos conversar. E há muitas pessoas que não foram convidadas para algumas festas. Eu já não fui convidado. A gente fica um pouquinho triste, mas depois passa. E esta festa, Festa dos Tabernáculos, é uma das festas mais importantes para os judeus. Jesus andando pela Galileia, lá por Tiberíades, ele sobe a Jerusalém, porque é tudo perto, não é? Para quem já viu, Deus me deu essa oportunidade, é tudo perto, por isso que ele andava muito. O mais distante um pouquinho era o deserto da Judeia, que não é um deserto de areia, é um deserto de pedras, cascalhos, e que tem uma distância mais ou menos de 11 quilômetros, mas eles andavam também a pé. E Jesus estava ali e subiu para Jerusalém. E João vem falar que estava próximo a uma festa, a festa dos judeus, festa dos tabernáculos. Esta festa é registrada por Moisés, lá em Levítico, no capítulo 23, depois os irmãos podem acompanhar. Mas no capítulo 6 deste Evangelho de João, João relata que havia um encantamento da multidão, no meio da multidão, pelas palavras de Jesus. Havia um interesse, uma coisa muito sensível no coração do povo, pelos discursos, pela palavra, pelos ensinos de Jesus, e principalmente pelos milagres que Jesus realizava. E principalmente, mais ainda, pelo milagre da multiplicação dos pães, porque ele também alimentava a fome material. Mas a fama de Jesus estava deixando, irmãos, os fariseus e os líderes dos sacerdotes muito irritados, perturbados com as suas palavras, com os ensinos, porque Jesus falava que ele era o pão da vida. E Jesus dizia que eu vim, o Pai me enviou a vós. Aquele que ouvir a minha voz e seguir a minha doutrina está obedecendo ao Pai. Estas eram as palavras de Jesus. Jesus dizia que ele tinha sido enviado por Deus. Mas para os judeus, só Deus, o Eterno, poderia fazer milagres e dizer alguma coisa. Mas muitos indagavam, não é esse que viria? Não é esse? Não é aquele? Será? Mas pode vir alguém bom da Galileia? Da Galileia pode vir um Cristo? Será ele o Cristo? Eles não suportavam o que Jesus dizia. Os líderes, apesar de muitos judeus caminharem, a multidão estava com ele porque tinha prazer de ouvi-los. E eles ficaram perturbados quando ouviram de Jesus que o Filho do Homem não veio à terra para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate. Eles não entendiam isso. Quem será ele? Minha doutrina não é minha. Imagina isso na cabeça de um povo ritualista, o povo judeu. Ao lermos o capítulo 6, fica claro, irmãos, que neste capítulo 6 e 7 havia um conflito, uma forte oposição dos judeus, da liderança contra Jesus. Eles procuravam Jesus para prendê-lo, porque os seus discursos denunciavam o seu comportamento de injustiça, comportamento de crueldade, de imoralidade entre os homens. E eles não queriam ouvir aquilo. Já no capítulo 7, como lemos, diz no capítulo 7, 1 e 2, e depois disso, depois daquelas coisas, continuando, Jesus andava pela Galileia. Não queria falar pela Judeia.
Apesar de seus irmãos, se os irmãos forem mais adiante nesse capítulo 7, os irmãos de Jesus disseram, não fique aqui, vá para a Judeia. Porque eles já haviam tomado conhecimento que queriam prender Jesus. Os irmãos viraram para ele, porque também os irmãos não criam em Jesus nesse momento. Vá para a Judeia. E ele disse, no verso 7, 7, 8 e 9, Jesus disse assim para seus irmãos, sobe vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E, havendo-lhe dito isso, ficou na Galileia. Jesus continuou na Galileia, mas o Espírito de Deus o constrangiu para que ele subisse até Jerusalém para participar daquela festa. E o pano de fundo, irmãos, deste texto, deste momento, ali na vida de Jesus, na vida dos judeus, na vida dos seus opositores, é a festa dos tabernáculos. Que festa é essa? Que festa seria essa? O que teria nesta festa? João relata que foi a última festa que Jesus participou. Essa festa acontecia entre a segunda quinzena de outubro e a primeira semana de novembro, todos os anos. E esta festa durava 7 dias. A palavra tabernáculo origina-se da palavra tabernaculum, que significa uma cabana, um abrigo temporário, algo muito frágil. E os hebreus celebravam várias festas sagradas durante o ano. A maioria dessas festas relacionava-se a festividades, o agradecimento ao Eterno pelas colheitas, pelas atividades agrícolas e os acontecimentos históricos da vida daquela nação hebreia. E foram instituídos como parte do concerto lá no Sinai, como está escrito em Êxodo capítulo 23. Mas a principal delas era a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, ela tinha um histórico muito significativo. Nesta semana, os judeus deixavam suas casas e moravam em cabanas ou tendas feitas por galhos de árvores frondosas. A fragilidade das tendas trazia aos hebreus, irmãos, a lembrança da sua fragilidade lá no deserto, quando o povo peregrinou os 40 anos a caminho da terra prometida. Era uma festa que era para celebrar alegria, para agradecer, mas era muito ritualista. O povo de Israel lembrava e refletia o quanto e como o eterno Deus cuidou e sustentou durante todo o processo da travessia no deserto, também ali no momento do Mar Vermelho se abrir. Eles lembravam também que Deus, através de Moisés, no momento crítico da travessia, Deus ordenou-lhe que ele tocasse a pedra e fez brotar água. Eles agradeciam a Deus pelas colheitas abundantes. Quando o pastor cantou aqui, nós cantamos ainda há pouco, aqueles que sonhavam, mas conseguiram realizar os seus sonhos, que foi chegar à terra prometida. Irmãos, na festa dos tabernáculos, segundo a tradição judaica, também havia uma cerimônia. Que cerimônia é esta, pastora Roseli? Nos 7 dias de festa, pela manhã, os levitas tocavam a trombeta, convocando o povo para assistir à marcha dos sacerdotes, que saíam do templo com um jarro de ouro nas mãos e caminhavam até
o tanque de Siloé, que ficava nas proximidades. Enchia aquele jarro com água do tanque e levavam em procissão até o templo para que o sacrifício matinal. Lá eles derramavam aquela água em vasilhas de prata, que depois eram oferecidas sobre o altar. Os sacerdotes, com a água do poço de Siloé, circundavam o altar 7 vezes. E nos faz lembrar o povo rodeando Jericó por 7 vezes. E derramaram aqueles 7 jarros ou as bacias de prata no altar. Em seguida, um sacerdote com uma jarra dourada com água ao som da trombeta e por meio de um funil derramava a água da jarra dourada no altar. As trombetas tocavam, os salmos eram cantados, entoados pela multidão. Os levitas acompanhavam tocando seus instrumentos com todo vigor de seus pulmões, louvando a Deus com os salmos 113 e o salmo 118. Porém, lá naquela festa, estava uma pessoa que não era desejada por muitos. Essa pessoa entrou no templo sem que fosse percebida. Quando chegou ao templo, ficou lá atrás, nas sombras das grandes colunas daquele templo, e ficou observando aquela cerimônia. Mas aqueles que estavam perto dele queriam ouvir mais a sua palavra. E ele não se intimidou. Ele começou a falar ali dentro do templo. Ele falava àqueles que queriam ouvir e ensinando a palavra do seu pai. Acompanhou a cerimônia e ensinava ao povo o propósito do amor de Deus para com o povo e que estava sendo demonstrado através dele. Muitos gostavam, outros não. Ele observava, irmãos, a suntuosidade, o cortejo, os sacerdotes vestidos de branco, os levitas com os seus instrumentos bem limpos e afinados. Ele observava o derramamento da água no altar. Ele percebia uma coisa muito séria. Ele percebia que, apesar daquela festa, apesar da suntuosidade, apesar da riqueza, do brilho, das roupas dos sacerdotes, o coração do povo estava faltando alguma coisa. Eles falavam que queriam chuva para a colheita. Eles queriam uma colheita farta. Queriam bênçãos para o seu corpo, para o físico. Queriam água nas nuvens para as plantações. E queriam muito sucesso na colheita. Mas não tinham preocupação com o que estava dentro do coração deles. Irmãos, a chuva hoje, em Israel, ela é tão importante, que às vezes nós, que temos um casamento amanhã, aí a gente olha assim, amanhã tem um casamento, tem uma festa, tem não sei o quê, tem uma programação na igreja. Tomara que não chova. Não é isso que a gente fala às vezes? A gente fala, tomara que não chova. Ai do judeu se falar isso. A chuva é bênção lá em Israel. Chuva que vem de Deus é bênção para aquele povo. Mas, irmãos, assim que o cortejo passou, veio o clamor do povo, cantando os salmos, principalmente os versos 25 e 26 do Salmo 118, que diz assim: o Senhor salva, te pedimos, ó Senhor, nós te pedimos, envia-nos prosperidade. Bendito aquele que vem em nome do Senhor.
E o Senhor Jesus ouvindo aquilo. E naquele momento, no último dia de festa, Jesus sai das sombras das pilastras do templo e resolve aparecer publicamente. Ele simplesmente estava lá. O Senhor está aqui, irmãos, porque nós estamos cultuando o seu eterno nome. Ele, Jesus, se apresenta de pé, à frente de todos. Ele queria que todos entendessem que ele era o significado de toda aquela ordenância, de todo aquele ritual que foi dito aos profetas, Zacarias, Joel, profeta Isaías. Ele queria que o povo entendesse o significado de tudo aquilo. Mas agora ele, o eterno Filho de Deus, a palavra viva estava ali, em pessoa, vendo a observância de tudo ali, observando e principalmente observando o povo. O amor de Deus, irmãos, estava sendo oferecido àquele povo há muito tempo, mas ele estava sendo rejeitado. Jesus, então, começa o seu discurso, contradizendo aos pregadores farisaicos, irmãos, que pregavam um evangelho positivo, que pregavam um evangelho universalista, como nós temos visto hoje. Muitas igrejas pregando o evangelho universalista, às vezes até dizendo que não há pecado. Ele se apresenta em substituição àquela festa e todo aquele aparato caro, dispendioso. Ele dizia, não há necessidade desses rituais, porque eu já estou aqui. A promessa foi cumprida, o Messias já chegou entre vocês. Hoje nós damos louvores ao Senhor, porque o Messias está entre nós. O Messias está entre nós. Jesus queria mostrar que em meio a toda aquela fartura, a alegria da festa, era possível alguém se encontrar vazio. A sua alma vazia, o coração seco, árido. Por isso, ele estava ali para fartar o coração de todos. Semana passada nós vimos carnaval. Tantas pessoas que por uma semana fizeram tudo, gastaram dinheiro, venderam seus corpos, largaram suas famílias, por uma alegria de uma semana. E hoje, o que tem no coração dessas pessoas? Vão conversar com elas, para ver se elas têm alguma coisa a dizer. A festa deles só dura 7 dias, uma semana. E era, irmãos, o cumprimento de todas as promessas. O Messias veio e fez tabernáculo entre nós, como João, no capítulo 1, no verso 14, pedi à irmã Eli que coloca. João, já lá no início do seu capítulo, ele já dizia, e diz, está escrito na palavra de Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus está aqui, ele se fez carne, habita entre nós, e nós vimos a sua glória. Mas como, irmã pastora Roseli? Eu não vi a glória do Senhor. Viu? Quantas pessoas se levantaram para contar a bênção? Esta é a glória do Senhor. A alegria que jorra dentro do seu coração é a glória do Senhor. Pode ter tristeza, luto, desemprego, perdas, mas a nossa alegria não é isso, irmãos. Era isso que Jesus estava querendo dizer àquele povo. Irmãos, e diante daquela cerimônia, Jesus se levanta e em alta voz, num grito, irmãos, carregado de misericórdia, ele exclama, venham, bebam de mim. Quem nesta manhã quer beber da água da fonte da vida? Eu quero, eu tenho bebido. Enquanto eu estudo, eu estou bebendo da água da vida. E Deus preenche o meu coração. Ele diz, se alguém tem sede,
Venha a mim e beba. Se alguém crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, do seu coração, fluirão rios de água viva. Eu imagino Jesus clamando em alta voz, parando aquele ritual todo. Imagina as pessoas olhando para ele, o sacerdote olhando em direção a ele. E ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus estava se referindo à água da vida, à água de vida eterna, profetizada lá pelos profetas, que descreve a vinda do Messias como águas vivificantes saindo de Jerusalém. Jesus estava prenunciando ali, irmãos, a descida do Espírito Santo que preenche o nosso coração de tal forma que a gente não suporta às vezes e a gente começa a glorificar a Deus onde nós estamos. Porque é impossível calar o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Jesus, nesta manhã, Ele está aqui e Ele nos diz pela sua palavra: se alguém, enquanto Jesus estava ali na festa, Ele observava que as bacias entravam cheias, que as jarras entravam cheias, mas elas saíam vazias. É o que acontece com os nossos corações quando nós iremos a certas festas. Quando nós iremos, às vezes nos sentamos à mesa dos escarnecedores. Nós entramos com o nosso coração alegre e nós ouvimos tanta coisa, tanta desgraça, tanta coisa negativa, às vezes até blasfêmia contra o nosso Senhor, que o Espírito de Deus se encolhe e nós saímos dali talvez igual àqueles que nós ouvimos. E Jesus observava que a bacia, a jarra, entrava cheia e saíam vazia. Jesus queria que o povo entendesse que Ele era o poço de Siloé, que Ele era o templo, que Ele era a água viva. Aquela água derramada ali no templo secaria, mas a água que Ele desce, a água que nós recebemos, a água que o povo recebesse ali naquele momento, jamais secaria no seu coração. Um dia Jesus, de propósito, foi ao poço de Jacó. E lá ia uma mulher, todos os dias, ao meio-dia, tomar água, pegar água. E ele começou uma conversa com ela. E não vou me alongar na conversa, mas quem já leu a palavra de Deus sabe que ela era uma pessoa à margem da sociedade por causa do seu comportamento. Mas Jesus disse assim: mulher, se tu beberes da água que eu te der, jamais terás sede. O coração daquela mulher era seco, porque ela tinha que se esconder das pessoas em razão do seu pecado. E Jesus, nesta manhã, e Jesus naquela hora disse: se alguém, irmãos, Ele não estava dizendo alguém branco, alguém negro, alguém com salário alto, alguém com salário baixo, a raça. Jesus não estava dizendo isso. Jesus não está querendo saber o histórico da sua vida, a fama, o seu grau de instrução. Ele diz: se alguém, e eu me incluo nesse alguém, porque eu preciso da água da vida todos os dias na minha vida. Nas palavras de Jesus, Ele estava dizendo apenas uma qualificação. Se alguém é digno, qualificado, bem treinado ou sábio? Não. Ele diz alguém. E nesse alguém nós devemos nos incluir, porque todos devemos ir à fonte de Jesus. A fonte para beber a água viva, a água que não seca, a água limpa, que desce do trono do Senhor. Em Isaías, no capítulo 55, versos de 1 a 3, pedi à irmã Ellen para colocar.
E nós vamos dizer o que o profeta disse àquele povo, e eles não deram atenção. Diz assim o profeta: todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e azeite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim. Ouve a voz, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis promessas de Davi. Quem nesta manhã deseja receber as promessas eternas do Senhor? Irmãos, nós precisamos, mesmo sem dinheiro, porque Ele não faz questão de dinheiro, Ele não faz questão da sua vida pregressa, Ele não faz questão do seu estado de pessoa, de cultura, de cor. Ele só quer que você se coloque no altar para receber a importante água da vida. Ele deseja nesta manhã saciar a nossa sede, dando-nos a sensação de que estamos cheios da sua presença. O nosso corpo precisa de água, precisa, senão nós nos desidratamos, principalmente no Rio de Janeiro com este calor. Se nós não tomamos a água, esta água, nós vamos adoecer. Mas também, irmãos, a nossa alma precisa da água viva do Senhor. E nesta manhã Jesus pergunta: você tem sede? Qual é a sua sede? Sabemos que Jesus não está falando da sede física. Ele fala da sede do Espírito. Você nesta manhã tem sede? Ele via que aquele povo, apesar da festa linda e maravilhosa, o coração estava seco. E nesta manhã o Senhor pergunta: quem tem sede, venha a mim e beba. Ele está oferecendo de graça. Irmãos, e quem neste mundo não tem sede? Os adolescentes têm sede de amigos. Os jovens, os idosos têm sede de esperança. Homens e mulheres falidos, destruídos, têm sede de uma nova chance. Têm sede de serem reconhecidos porque um dia foram envergonhados e querem ser acolhidos. E nesta manhã, o Senhor está aqui oferecendo: venham, bebam de mim. Todos os seres humanos têm sede. Aos que buscarem a Jesus, Ele derrama a água do Espírito. Nossa sede é saciada somente pelo próprio Cristo. Diz Ele: venha a mim e beba, não para tomar um golinho, irmãos. Nós não podemos ir à presença do Senhor e tomar um golinho de água. Fazer uma degustação, experimentar: essa água é boa, essa não é. Mas o convite do Senhor nesta manhã é para que nós possamos tragar, sorver em goles, refrescar-se diante da presença do Senhor, porque Ele vai abastecer o nosso coração que está árido, que está seco pelos problemas e as dificuldades da vida. Ele diz ainda em Isaías 44, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Você quer bênção para os teus descendentes? Tome a água da vida. Venham beber, ele diz: venham, bebam de mim. O convite nesta manhã é para que você venha beber da água de Cristo. E você viverá uma festa eternamente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz no capítulo 2, verso 18 e 22...
Ele fala que o acesso ao Pai é mediante Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. E que a obra perfeita do Messias permitiu tornar seus filhos em tabernáculo de carne e osso para a morada de Deus. Deus mora em você. Tabernáculo de carne e osso, mas o Espírito de Deus mora na sua vida. Basta você confessar e dizer: Senhor, eu tenho te servido, mas a minha vida tem andado seca. Eu tenho andado em desertos áridos, mas nesta manhã, quando tu me fazes este convite, eu quero dizer-te: enche a minha vida da água da vida, da água eterna da vida. Jesus diz: viva e jamais terá sede. Nesta manhã, aonde você tem ido matar a sua sede, irmãos? Onde você tem ido? Qual lugar você tem ido matar a sua sede? Você tem encontrado? Mas nesta manhã, Ele está aqui e deseja saciar a sua sede. Jesus é a resposta para você. Venha diante dEle dizer: Senhor, eu quero que preenchas a minha vida com a água que jorra do trono da Tua glória, para que eu jamais venha ter sede, para que jamais eu venha querer experimentar a água deste mundo, mas que a minha vida espiritual seja saciada pela presença do Espírito Santo de Deus. Nesta manhã, eu peço permissão ao pastor, se você quiser vir à frente e dizer ao Senhor: eu quero beber desta água, a minha água está pouca, está secando, e eu quero que ela seja vivificada no meu coração. Levante a sua mão e venha à frente, para que o pastor possa orar por você. E você, nesta semana, você vai começar a experimentar a nova vida, com o coração transbordante de alegria. Não uma alegria passageira, mas uma alegria eterna em Cristo Jesus. Venha à fonte, bebam de mim, diz o Senhor nesta manhã. Venham à frente, o pastor vai orar por você. E nós concluímos essa mensagem dizendo que Ele está aqui. Desde a hora que nós entramos neste lugar, o Senhor se faz presente e Ele te convida: venham e bebam de mim.